A pobreza não é um acidente. Assim como a escravidão e o apartheid, a pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos. Ainda sobre a morte de Nelson Mandela, vamos a Brasília conversar com a repórter Manuela Castro. Manuela, boa tarde. A presidenta Dilma já confirmou que vai ao velório de Mandela. Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos. Sim, Luciana, o Palácio do Planalto confirmou a ida da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul para participar do velório de Nelson Mandela. Mas a agenda da viagem ainda não foi confirmada, então não sabemos ainda exatamente o dia da viagem. A expectativa é que a presidenta vá ao estádio onde o corpo de Mandela será velado, na capital do país, Joanesburgo. Agora à tarde, o Palácio também informou que vai publicar uma edição extra do Diário Oficial da União, decretando 7 dias de luto aqui no Brasil pela morte de Nelson Mandela. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para a Bahia, onde participa agora à tarde, na Costa do Sauípe, da cerimônia do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2014. A FIFA informou que vai fazer uma homenagem durante essa cerimônia para Nelson Mandela. E no Senado Federal, durante toda a manhã, vários parlamentares discursaram em homenagem a Mandela. No início da sessão, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio. Vamos ver agora o que falaram os líderes mundiais sobre essa morte de Mandela e a reação oficial do governo brasileiro. A Embaixada da África do Sul no Brasil amanheceu com a bandeira do país a meio mastro, em sinal de luto pela morte de Nelson Mandela. O líder sul-africano veio ao Brasil 2 vezes. A primeira em 1991, durante o governo de Fernando Collor de Mello, quando recebeu a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, a mais alta honraria concedida pelo governo brasileiro. A segunda visita foi em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff afirmou: o governo e o povo brasileiros receberam consternados a notícia da morte de Nelson Mandela. Personalidade maior do século XX, Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea, o fim do apartheid na África do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse: Mandela é um exemplo para toda a humanidade. Não consigo imaginar minha vida sem o exemplo de Nelson Mandela. O premier britânico David Cameron disse que uma grande chama se apagou nesse mundo e que o líder sul-africano foi um herói do nosso tempo. Na França, o presidente François Hollande qualificou Mandela como um resistente excepcional e um combatente magnífico. Para o presidente francês, o líder foi a encarnação da nação sul-africana, o cimento da nossa unidade e o orgulho de toda a África. Já o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, afirmou que Mandela mudou o curso da história para a sua população, para o seu país, para o seu continente, para o mundo. Para o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, Mandela foi um grande homem, um gigante para a justiça e fonte de inspiração para a humanidade. E nós conversamos agora há pouco com a ministra conselheira da Embaixada da África do Sul aqui em Brasília, Laura Joyce, que é a representante do país na ausência do embaixador. Em inglês, ela nos afirmou que a África do Sul não está vivendo agora um sentimento de profunda tristeza, e sim de celebração pela memória e pela história de Nelson Mandela e também pelo que ele representa para o país. Ela também nos informou que vai deixar na Catedral de Brasília um livro de condolências para quem quiser prestar homenagem a Mandela, entre os dias 9 e 20 de dezembro. Luciana. Obrigada, Manuela.